Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Vou falar hoje sobre o tema Muda-se a lei e acaba-se o crime. Hoje, o nosso país, Brasil, está vivendo dias que nunca pensávamos que viríamos, que com os nossos olhos contemplaríamos o que estamos contemplando. É com muita tristeza que eu vejo homens que nós confiamos no passado, de cabelos brancos, serem presos. Porque o homem, à medida que o tempo passa, ele vai se educando e vai conhecendo as suas limitações. Mas, no Brasil, as coisas andaram de uma forma que Brasília tornou-se um lugar difícil de um homem honesto viver e trabalhar lá dentro do Congresso Nacional. Muda-se a lei, acaba-se o crime. O que está acontecendo hoje é que, para acabar com o crime, eles querem combater a lei que combate o crime. Uma vez a lei que combate o crime seja vencida, o crime se torna legal e não existe mais crime. Esta semana que estamos iniciando, vamos ter uma queda de braço muito grande em Brasília. Vocês entendem o que é uma quebra de braço? Uma disputa entre pessoas que querem acabar com a corrupção e pessoas que ainda querem manter-se na corrupção. Devido ao silêncio de muitos, eu estou interpretando que vai ser muito difícil o bem vencer o mal mais uma vez. Por quê? No momento que a lei contra a corrupção seja aprovada, muita gente que hoje está livre igual um passarinho vai entrar na gaiola. E isso é muito ruim. Eu diria até que a pessoa sendo político, mesmo que ele seja honesto, quando ele entra para a política, ele vê que a coisa funciona através de acordos, de conchavos, de medidas entre eles. E eles vão se beneficiando com dinheiro. Enquanto houver dinheiro, o mal caminha solto. Essas grandes corporações que fazem coisas ruins, elas só param quando acaba o dinheiro, porque sempre encontrarão quem as apoiará. Também, eu poderia até dizer para vocês, eu gostaria, não ofendendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas tem igrejas que o pastor que batiza mais membros, ele tem um salário melhor. Então, o que ocorre? O pastor, na ânsia de ganhar dinheiro, vai aprovando um, aprovando outro, e acaba lavando muito porco, né? Entra para dentro do sistema, porque o salário dele vai ser aumentado. Lamentavelmente, é isso que acontece. Como também os pregadores ditos pentecostais, quanto mais gritam, quanto mais falam aquilo que o povo quer ouvir, maior será a oferta que receberá daquela igreja. Então, a corrupção é muito difícil de combater. Aqui na América nós tínhamos uma igreja muito grande e a corrupção caminhava horrivelmente por lá. E eu disse, esta igreja vai durar até o dia que acabar o dinheiro. Quando acabar o dinheiro, os ratos, correm. E os crentes ficarão a ver navios com suas propriedades, com o suor do seu rosto perdido. Então, em Brasília, nesta semana, nós vamos conhecer
o caráter de muita gente. Ao impedir que o crime contra a corrupção caminhe, a batalha contra a corrupção tome dianteira, muitos vão se levantar contra. E ao se levantarem contra, o povo saberá quem são os limpos e quem são os sujos. Eu até diria para vocês que qualquer pessoa que for para Brasília, ele pode se corromper. Porque o partido vota de uma maneira e ele tem que votar com o partido. Seja lá o que for que o partido decide, ele tem que votar, senão eles expulsam ele. Então, como é que um homem de bem vai trabalhar em Brasília? É muito difícil. E também até digo a vocês que mesmo o inocente pode ser colocado na prisão. Pode. Porque conhecendo o sistema carcerário americano, eu descobri que 10% dos encarcerados são considerados inocentes por algum erro do judiciário, dos juízes, eles foram condenados. Não é eu que digo isso, são as pesquisas que dizem. Então, em Brasília, os olhos do Brasil estão voltados para lá e os ouvidos também, para as notícias que virão. Eu tenho notado que existe um meio de camuflar a realidade, a verdade. Eles sempre usam um meio, usam uma coisa, usam outra para dissimular o que está realmente sendo falado. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Quando o Papa esteve no Brasil, ele evitou de comentar sobre alguns problemas, especialmente sobre os homossexuais. Porque o Catecismo do Vaticano, na página 566, fala claramente que a Igreja Católica nunca aceitará isso. Mas o Papa, sendo encurralado por jornalistas, ele disse assim: quem sou eu para impedir que um homem procure a Deus? Ele não respondeu à pergunta do jornalista. O jornalista não percebeu que foi ludibriado. Como também Brizola respondendo a um jornalista. Eu nunca tive em meu coração nada contra Brizola. Sempre gostei de Brizola porque ele construía muitas coisas, muitas escolas. E este vídeo não é para criticar políticos, de verdade, não é? Então, o jornalista perguntou para ele: senhor Brizola, se você perder no primeiro turno, quem o senhor apoiará no segundo turno? Aí, com aquele ar político dele, ele deu um drible no jornalista e falou assim: eu não creio que haverá um segundo turno para mim, se for feito um trabalho perfeito. E ele foi iludindo o jornalista, e o jornalista ficou vendo navios e ele ficou rindo. Como eu disse a vocês, eu não tenho nada contra os que já morreram, os que estão lutando. Não, eu não tenho nada contra isso. Eu peço que Deus ilumine a todos eles, porque imagine uma pessoa de cabelos brancos, que já tem netos, às vezes bisnetos, vai para a cadeia. E lá como ficam seus filhos, como ficam seus netos, seus bisnetos, seus amigos, como fica tudo isto? É muito ruim. É melhor a gente viver na simplicidade, na pobreza, contente com aquilo que tem, do que desejar aquilo que não lhe pertence, ser amigo do alheio e depois ser surpreendido com a prisão no fim dos seus dias. E volto a dizer a vocês que pode acontecer a qualquer homem, porque há erros também de justiça.
que não se pode controlar tudo. Eu recentemente tive um amigo que foi enviado à prisão. Eu sei que é um homem honesto, conheço ele há muitos anos, um servo de Deus, mas por um erro ele está na prisão. Estamos pedindo a Deus para que Deus mova o seu braço para que a verdade apareça. Então, a estes nossos brasileiros que estão olhando para Brasília e também com os ouvidos das notícias que vêm de Brasília, se preparem porque vai ser uma semana muito difícil, porque eles querem acabar com a lei que pune o crime. Muda-se a lei e acaba-se o crime. Eu vou dar um pequeno exemplo. Digamos que um jogo que é proibido por lei, o pessoal está fazendo às escondidas. E cada vez que a polícia surpreende um deles, ele vai preso. Mas no outro dia se passa uma lei que aquilo não é mais crime, a pessoa está livre. E pode se jogar, pode fazer o que quiser. Muda-se a lei, acaba-se o crime. É o que eles querem fazer hoje em Brasília. Sabe, assim, não quero falar com ar sarcástico, mas eu tenho notado que o nível em Brasília de raciocínio é muito pobre. É muito pobre. Parece que qualquer um pode ser político, né? É só encontrar alguém que dê dinheiro para ele, financie, ele chega lá. Depois chega lá, fica dizendo que o óleo é refinado na refinaria, como coisa que o óleo poder ser refinado na farmácia. Coisas desse gênero. E o povo sofrendo. Como o povo está sofrendo? Porque o povo elege os seus candidatos e os candidatos às vezes chegam lá em Brasília pobres, porque fez barulho entre o povo e o povo creu nele. E aí, eles ficam milionários. Milionários. Eu tive eu diria um amigo meu, que morávamos na mesma rua. E ele foi para Brasília. E a coisa mudou muitíssimo. Muitíssimo. Então, que Deus nos ajude. Que alguém ore e que Deus possa responder às nossas orações para que tenhamos dias melhores para o nosso querido Brasil. Eu ouço dizer que policiais estão morrendo no serviço, sendo derrubados até de helicópteros, coisa que isso não deveria acontecer. Aqui, na América, isso não acontece. Não acontece, mas não acontece mesmo. Porque se acontecer, a polícia vai em cima até que o culpado seja preso. Não estou difamando o meu país, não estou elegendo a América como o lugar melhor do mundo, não estou fazendo nada disso. Eu quero que o meu país, os jovens do nosso país, tenham as oportunidades que nós temos aqui na América. Porque Deus é o nosso refúgio. E dele vem as vitórias que nós precisamos. Que Deus abençoe todos vocês onde quer que vocês estejam. Espero que não tenha ofendido a ninguém com as minhas singelas palavras. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém. Lembrando sempre que, para acabar com o crime, não devemos mudar a lei. Devemos combater o crime. Muito obrigado a todos vocês.